Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da Brasil Bolsa Balcão, B3, a nossa bolsa aqui, bolsa de derivativos, enfim, no Centro Histórico de São Paulo. Você sabe que simultaneamente você assiste o programa, a entrevista, pela TV, pela rede, o Facebook, você pode ir lá que passa ao mesmo tempo. Uma semana depois, esse programa, essa entrevista estará no YouTube. E lá fica lá, você pode fazer link, pode rever o programa, enfim. São as ferramentas disponíveis hoje em dia para facilitar a sua vida. Tendo internet, você não perde nada, você vê tudo. Além da TV, é claro. Bem, em maio deste ano, nós estamos em setembro, em maio deste ano aconteceu um fato relevante, que eu já falei bastante dele aqui para vocês, e que desorganizou, ou deixou desorganizado, que ainda não voltou atrás, o único setor da economia brasileira que vai bem, que é justamente o agronegócio, a agricultura e pecuária brasileira, que foi a tal greve dos caminhoneiros, que acho que foi mais 10 dias, 15 dias, uma coisa assim. E até hoje a situação está complicada, não tem nada resolvido. Esse é o assunto que hoje, especialmente, eu vou conversar com uma pessoa que está mais mergulhada nesse assunto, porque vocês vão entender a importância que essa greve teve para o setor. Trata-se do diretor-geral, da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, Dr. Sérgio Mendes, que me dá a honra estar aqui hoje comigo. Muito boa tarde, Sérgio, obrigado pela presença. O prazer é meu de estar aqui contigo. Eu vou saborear seus conhecimentos. Imagina. Se o senhor pudesse explicar um pouco, dar um mapa geral para o cidadão, todos, do campo e da cidade, porque agora, com essas ferramentas de internet, o nosso público não é só do campo, tem público Sem em qualquer dúvida. lugar. Explica um pouco o setor para nós. Eu acho que é importante que todos saibam o seguinte: quando se fala em empresas exportadoras, se tem a impressão assim de empresas que são empresas grandes, isso todo mundo sabe, mas são empresas que estão fundamentadas, estão alicerçadas em volumes extremamente grandes, mas são frágeis do ponto de vista de lucratividade. Tem uma margem de lucro muito pequena. Nos últimos 4 anos, é sabido que essas empresas tiveram lucro líquido aí em torno de 1%. Então, é muito perigoso você falar em inserir qualquer custo adicional, representa um problema muito sério para essas empresas. Às vezes insolúvel, entendeu? Ela absorve um passivo aí impossível de conviver com ele. Segundo ponto, seu ponto é grandes volumes, margens estreitíssimas. O segundo ponto, que é muito importante que todos entendam, é que você é uma atividade regida por bolsa de valores, que isso você conhece melhor do que eu, né? Quando você tem bolsa de valores, você tem um teto. Você não pode repassar custo, que é uma coisa muito comum, né? Às vezes, quando eu estou sendo entrevistado, me pergunta, mas com o dólar, tudo, o senhor pode muito bem repassar. Não pode repassar, né? Porque você está competindo internacionalmente e você tem um teto que você não pode ultrapassar. Então, a única coisa que você tem que fazer é tentar absorver esse custo. Mas nós já vamos ver, na sequência, que esse custo é tão alto que não tem como a cadeia, não é só o exportador, não. Não tem como a cadeia absorver esse custo. Ele é muito alto. Tá? O terceiro problema que a gente precisa deixar claro é o seguinte: quando você tem grandes volumes, que é o nosso caso, é possível você absorver algum gasto fixo, seria possível. Mas gasto variável, que no frete, aí no caso a tabela de frete, é um custo variável, quanto mais você exporta, quanto mais você aumenta o volume,
mais você vai pagar. Então é uma coisa que é só fazer conta. Não tem solução, gente. Não tem como absorver esse custo adicional, né? Vamos fazer uma conta simples, né? Vamos passar para logo dimensionar o tamanho do que a gente fala dessa encrenca aí, para a gente saber o que é possível fazer. Se vocês pegarem o frete, por exemplo, isso, para a gente não ficar explicando média ponderada, que não sabe de onde tirou essa média ponderada, vamos pegar um lugar que é bem mais próximo no Centro-Oeste, que é Rio Verde. Vamos pegar Rio Verde até Santos, que é mais ou menos uma média ponderada da maior parte daquilo que se exporta de grãos no Brasil. Você vai ter, antes da tabela, você vai ter um custo de frete aí de $170 por tonelada. A partir da tabela, esse custo passou a 225, sem computar o frete de retorno. Veja bem, não estou computando o frete de retorno. São R$55 por tonelada a mais. Então, agora, a partir do ano que vem, esse gasto vai cair nas costas do produtor. Então, vamos dimensionar. Aí não vai ser mais o custo por tonelada, vai ser custo por hectare. Então, vamos ver. Vamos reduzir esse custo de 55 por tonelada, vamos ver por hectare quanto vai ser. Então, vamos pegar o rendimento de soja, que seria aí, vai dar o último da Conab, deu aí 3,4, né? E vamos pegar... 3%. Né? Não, 3,4 toneladas por hectare. Ok. E você faz a mesma coisa com milho, vai dar 5. Né? É 4,900, é praticamente 5. Se soma os dois, dá 8,4. Você multiplica 8,4 por 55, que era aquele preço por tonelada, que a gente vai reduzir tudo para hectare. Okay. Você vai achar 462 reais por hectare. Agora, você multiplica pela área que você tem, porque, pela área que você tem de plantio de soja e milho, que todo mundo sabe que são 35 milhões de hectares. Você vai obter uma conta redonda de 16 bilhões de reais. Gente, 16 bilhões de reais. Pega o dólar inflado como está hoje, são 4 bilhões de dólares. A mais. Quem é que vai assimilar isso? Não assimila. As empresas não têm como assimilar esse gasto adicional. Como eu estou falando, é uma atividade regida por bolsa. Se você tem algo mais, alguém vai ter que engolir isso. E não tem como engolir isso aí, entendeu? Isso só o governo teria cacife para, no caso de... eu não tenho lá o custo do transportador ou do transportador independente para saber qual seria exatamente o custo dele. Eu não tenho isso. Nem estou desmerecendo o trabalho de ninguém. Mas é impossível, dentro dessa situação, os outros membros da cadeia assimilarem esse custo de 4 bilhões. Isso, quem tem cacife para isso é o governo, entendeu? Então, se o governo acha que estão ganhando pouco, o governo teria que haver uma forma, como já existiu no passado, de estabelecer um preço mínimo, por exemplo, para o produtor. Estabelece um preço mínimo aí para o... Mas é o governo que tem que pagar, não tem como essa atividade que é super competitiva no mundo inteiro, e sendo que o maior problema que nós temos é exatamente o logístico, é aí que está a maior desvantagem brasileira, uma desvantagem que chega a $20 por tonelada.
Aí nós vamos acrescentar mais coisa. Doutor Sérgio, nós vamos já um primeiro intervalo, já já a gente volta. Tá. Rapidinho. Lembrando que o doutor Sérgio falou, se a soja, se Chicago diz, a Bolsa de Chicago, diz que a soja é $10 o bucho, né, que é em bucho, o exportador brasileiro não pode dizer, não, eu só vendo por 20, não rola, não tem negócio. Vamos ao intervalo, o assunto é muito sério, a gente volta já já. Até já. Ok, você assiste o programa Mercado Futuro, eu falo aqui da B3, Centro Histórico de São Paulo, num dia... Bom, vamos ficar por aqui, vai. Eu converso com o diretor-geral da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, o doutor Sérgio Mendes, que está explicando com realidade. A ANEC sabe exatamente o que significa esse atraso que o governo federal inventou aí para acabar com o movimento grevista de tabelamento de frete. Tudo nesse setor funciona na base do mercado, é o mercado que dá o preço. Se tem, todo ano a gente vê isso, eu pelo menos aqui há uns 15, 16 anos. Tem uma certa época do ano que tem muito cereal para ser exportado. O que acontece? O frete sobe. Outro ano não tem tanto, o frete desce. É assim que funciona. É assim que e funciona perfeitamente bem. Agora, teve uma super oferta de caminhão, para comprar caminhão, não sei se o senhor vai falar sobre isso também. Mas, enfim, o setor está desorganizado, ninguém sabe bem o que vai rolar. Está na mão do excelentíssimo senhor Luiz Fux. Exatamente. E a pior coisa que pode acontecer para esse setor é imprevisibilidade, né? Você não ter como prever dentro de uma situação onde você tem eleições, você tem flutuações do dólar acima daquilo que é normal, né? Você vai falar, mas é favorável. Não, não é assim. Assim como sobe, amanhã pode descer. Não é assim, não. Achar que está sempre favorável. Custo de fertilizante, por exemplo, aumenta. Né? E você que tem que ter, já está atrapalhando. Eu estou sabendo que o produtor não está fornecendo exatamente, não está fechando, porque ele não sabe exatamente o quanto de fertilizante ele vai receber a um preço que lhe seja interessante, compatível com seus custos. Né? Defensivo também encarece. Defensivo, tudo isso. Né? Todos esses componentes importados aí vão sofrer um aumento significativo. Então, é um setor que é imprescindível a previsibilidade. Se não tiver a previsibilidade, você não faz nada. Agora, preocupados com essa situação, tem gente, sim, você vê as cooperativas, eu sei que as cooperativas estão aumentando suas frotas. As cooperativas que assistem os produtores, né? Estão aumentando sua frota. Já houve perguntas se as empresas, não é muito negócio delas estarem cuidando de ter uma frota própria, mas é uma coisa que pode acontecer, sim. Se não extensivamente, para todas as entregas, mas parcialmente naqueles trechos que eles entenderem que é mais negócio, é possível que comprem caminhão, sim. Entendeu? E tenham lá um departamento para cuidar desse assunto. Porque toda vez que você tem um custo fixo, como um caminhão, para depreciar, é muito mais fácil, porque você tem uma enorme extensão de produtos, né? De volumes, para poder diluir esse gasto fixo representado pelo caminhão que você vai comprar. E não se esqueça, o senhor vai falar naturalmente disso, que as maiores empresas do mundo são associadas da ANEC, de grãos. Estilo Cargill, ADM, Luiz Dreyfus, Bunge e outras, né? Então essas empresas têm cacife. Se elas se virem encurraladas, elas vão tentar achar uma solução. Elas não têm cacife para pagar 4 bilhões. Um frete, não tem mesmo, porque aí entra como componente de custo. Mas se é um custo muito elevado,
elas têm cacife, sim, não para transformar tudo, porque não é o negócio dela ficar cuidando de transporte, mas para alguma rota mais importante, sim. E o que elas vão fazer, adicional também? Vão pedir que o produtor, vão passar a comprar do produtor FOB. Eu quero meu produto sim, mas entregue em tal lugar. Então o produtor também vai comprar caminhão. Ele já compra hoje coletadeira, coisa. Não é problema nenhum para o produtor comprar mais 2 ou 3 carretas para entregar aonde ele tem que entregar. É perfeitamente factível. O que vai acontecer é que vai haver maior compra de caminhões, maior oferta de transporte, o frete vai lá para baixo. E não há tabela que segure. Não há tabela que segure. Aí vai ficar mais incompatível com a realidade de mercado ainda. Entendi. Para mim ficou muito claro que eu sou de uma geração já experiente, digamos assim, como o senhor também é, mas para mim ficou absolutamente claro que não é falar mal de governo, mas como nós somos dependentes do transporte rodoviário, sendo que a gente podia ter ferroviário, hidroviário, e não é nem culpa, não é questão de culpado, Sérgio, porque o pessoal do Centro-Oeste, lá de cima do Mato Grosso, incluindo as tradings, elas estão investindo milhões em logística, né? E para se livrar um pouco só do caminhão. 25% já de que você exporta está saindo pelos portos do norte. É bastante, entendeu? Eles investem muito em terminais, né? E estão fazendo tudo para pleitos para melhorar transporte, papapá. E temos a 163 aí. Elas é que a 163 alimenta basicamente ali Miritituba, né? E com isso você tem fluxos de balsas, que é o transporte mais interessante para nós, que é o hidroviário. Você tem esse transporte indo para Santarém e para Barcarena, que são exatamente os portos que, percentualmente, mais cresceram nos últimos anos. Tem experimentado um crescimento Barcarena quase vertical, entendeu? Bom, isso é uma boa notícia. Boa notícia. Mas, juridicamente, o que vai acontecer enquanto essa tabela não define? Como é que as empresas estão se situando aí? Aí está dentro daquele quadro de imprevisibilidade que eu te falei. É impossível prever o que o Supremo queira fazer. Infelizmente, a gente não foi convidado para estar junto ao FUCS. Tem a CNI, o CNA, mas automaticamente CNI e CNA têm que falar de todos os produtos de uma forma geral, né? Eles não têm como atacar só o problema de grãos. Agora, grãos é o que mais sofre, porque é exatamente o que mais tem volume. E é o produto mais barato, então não tem margem para esse gasto adicional de frete. É perfeitamente compreensível isso. Pega o preço do milho, o frete da maior parte dos... Você vê, quem mais exporta milho hoje é Santos. 50% e vem do Mato Grosso, do Alto Mato Grosso, entendeu? 3 mil quilômetros quase. São 3 mil quilômetros, quer dizer, não paga o preço do milho, não vai pagar o frete, entendeu? Então como é que você vai fazer? Já a gente explica, o senhor explica, vamos a um outro intervalo. Eu converso com o diretor-geral da ANEC, a ANEC é a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, falando sobre o tumulto que está aí no setor. Eu volto já, é rapidinho. Ok, você assiste o programa Mercado Futuro, hoje um programaço falando aí dos reflexos dessa greve de caminhoneiros que ocorreu em maio, no setor de grãos, especialmente milho e soja. E eu converso com o diretor-geral da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, um executivo que eu conheço há muitos anos já, até de outros setores, antes desse setor de grãos. E eu lembro o seguinte, que um programa como esse, eu já te passo a palavra, Sérgio, é importante porque hoje talvez alguém, ou o próprio ministro, ou o que seja,
não tenha se dado conta do tamanho da encrenca que é essa aí que ele vai julgar. Talvez alguém que o conheça, ou ele mesmo, assista essa sua explanação claríssima para entender o tamanho da encrenca que estão criando para o Brasil. Sem contar, que eu gostaria que você comentasse, que o Brasil é um grande produtor de proteína animal. E a proteína animal nada mais é, quando você está comendo um filezinho de suíno, 70% é milho, né? Mas eu deixo para você comentar. Exatamente. O caipira já fala, né? Que o frango é uma espiga que avoa, né? Você tem já existe esse termo. Existe, aí, né? é uma espiga que avoa. Que avoa, porque você não pode viver sem esses grãos, você não pode, né? Então, setores de maior valor agregado, como o setor de frangos e o setor de carnes, vão ser diretamente afetados, né? Principalmente carne de porco, a gente está conquistando aí mercados interessantes na Ásia, né? E mesmo na Rússia. Isso tudo vai para o brejo. Eu queria fazer uma colocação rapidinha. No último mês, agosto, todas as commodities que o Brasil exporta, incluindo soja, milho, açúcar, café, algodão, etc., todas tiveram um mês negativo, que é reflexo de muita coisa, mas principalmente dessa briga que eu acho que vai acabar em pizza entre o Donald Trump e o Xi Jinping. Eu acho que os Estados Unidos e a China vão se acertar, porque eles são muito dependentes. Agora, vai sobrar para os outros. Eu não tenho dúvida disso. Nesse quadro, nesses anos todos, eu nunca entrei no começo de uma plantio de safra de verão, que é a nossa maior, com tanta imprevisibilidade, como o senhor falou. Tanta dúvida, né? Tanta dúvida. É um perigo isso aí. Essa era a oportunidade para a gente estar, como o caipira diz, nadando de braçada, né? Porque nós temos o dólar favorável, nós temos um prêmio sobre a soja brasileira em relação à soja americana, nós devíamos estar compromissando grandes volumes, tudo isso está em compasso de espera, porque o pessoal não sabe o que vai acontecer. Eu tenho outra pergunta para o senhor, que é o seguinte, já ia fazendo outro bloco, eu esqueci. No caso do café, esse negócio de... O senhor lembra que o senhor falou da vantagem? O dólar está 4, não sei o quê. Os compradores do café brasileiro, eles acompanham o movimento do real e eles descontam, agora que o dólar está 4 e 10, eles não descontam no preço que eles pagam. Não sei, para os outros grãos também tem. Eu não sei exatamente se fazem esse... Você entendeu o que eu falei? Eles entendeu? Percebem que o Brasil... O produtor de café está ganhando mais reais, que o dólar subiu, aí eles dão desconto em dólar para equilibrar as coisas. Sei. Eu não sei, eu garanto para você que eu não sei que tipo de negociação tem com o produtor, mas é um mercado onde os exportadores têm um respeito profundo pelo produtor. Né? A ANEC, ela tem como missão dela defender o produtor, entendeu? O pessoal entende, sabe que eu não estou conversando mole, né? A ANEC foi a maior defensora da Lei Candir, então nós não estamos aqui dizendo... E esse fato que está acontecendo hoje, eu acho que tem uma importância para nós tão grande quanto foi a Lei Candir lá, só que ele veio para o mal, né? E a Lei Candir veio para o bem. A Lei Candir foi a lei que beneficiou a exportação, porque tirou o ICMS. Exatamente, e com isso fez com que porque até a Lei Candir, você era um platô e não saía dali, entendeu? E todo mundo tinha que disputar duramente aquela quantidade, né, que era sempre a mesma, de soja e de coisa. Com a Lei Candir, isso aí subiu. E hoje você tem soja para ser exportada, para ser esmagada, para exportar farelo, para aumentar a atividade dos outros setores dependentes, que são, né, das carnes.
Vamos ver como é que isso tudo vai ficar. Sem a gente contar, nosso tempo está acabando, mas sem a gente contar, o doutor Sérgio não falou, eu vou falar eu. Que depois quando começou o que eles chamam de quase um crescimento vertical de produção de soja, de produção de milho, sem ser em detrimento de outros alimentos, né? O Brasil, por essa competitividade mesmo com todos os problemas de logística, eu que acompanho o setor há bastante tempo, quando eu comecei a trabalhar nesse setor, a produtividade média brasileira de milho era de 1.500 quilos por hectare. Hoje é de quase 5 ou mais, né? Já. 5, o número que eu te dei para fazer aquele cálculo dos 4 foi 5, né? Doutor... É o que a Conab acabou de publicar aí. Tá ok. Doutor Sérgio, foi uma honra entrevistá-lo, o programa acabou. Prazer muito grande estar aqui com você. Os telespectadores foram presenteados com a sua calma, sua sabedoria, a maneira que o senhor explicou um assunto tão complexo. Eu fico muito agradecido e espero vê-lo em breve aqui de novo. Foi um prazer e a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Gente, até amanhã. Amanhã tem mais. Obrigado pela atenção. Até lá.